tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado à Paradigma pelo convite. É uma honra estar aqui falando para uma plateia tão seleta sobre um assunto tão interessante para a gente, principalmente da área da saúde, que são as compras colaborativas. Compras colaborativas são um instrumento bastante importante para conseguir ganhos, não só de produtividade, como ganhos de preço, como também ganhos de processos de suprimentos. Bom, a Supply Med é uma empresa de soluções para a cadeia de suprimentos em saúde e a gente busca oferecer as melhores soluções para a cadeia de suprimentos da saúde, agregando inovação em busca da excelência nos processos de suprimentos. A proposta de valor da Supply Med, basicamente, é otimizar os processos de suprimentos na saúde, aumentando eficiência, qualidade e buscando resultados financeiros melhores, com foco, no final do dia, na excelência da prestação dos serviços médicos hospitalares. A gente surgiu de uma demanda do Hospital Albert Einstein, que nos solicitou uma melhor interface com o mercado fornecedor e também que pudesse oferecer um canal onde o Einstein pudesse oferecer para os seus parceiros, hospitais que eles fazem gestão, cogestão, ou que fazem, enfim, são parceiros de negócio, a quem eles prestam consultoria. O Einstein tem uma estrutura de consultoria bastante ativa e bastante presente. E aí nos solicitaram, então, uma interface melhor com o mercado fornecedor e essa interface que pudesse levar essas oportunidades. Bom, fomos ao mercado entender melhor como é que estava a situação da cadeia de suprimentos na saúde naquele momento. E conversando com compradores, com fornecedores e com operadores de saúde, players da cadeia de suprimento, identificamos, no final das contas, uma busca de todos eles por maior eficiência e busca por melhor qualidade, com melhores resultados financeiros. No final das contas, comprar melhor. Isso parece óbvio, todo mundo quer comprar melhor, mas especialmente na cadeia de suprimentos, uma necessidade de abordagem mais holística e integrativa dos processos, e que, dessa forma, poderiam ser obtidos melhores resultados com todo o processo. Voltamos, então, para o Einstein com o resultado do que a gente mapeou e propusemos uma outra coisa, na verdade, um outro projeto, uma outra solução para o que eles tinham pedido, que adotava essa visão holística e integrativa da cadeia e de forma a oferecer à cadeia de suprimentos soluções integradas que abrangessem processos de compra, questões relacionadas à logística, questões relacionadas a serviços financeiros, o compliance, que é uma demanda muito presente e crescente na cadeia de suprimentos, e também a inteligência de dados com a gestão, uma possibilidade de integração dos dados todos que trafegassem nessa solução. Daí propusemos um projeto que abarca ou que atende soluções para processos de compras, soluções para processos de logística, gestão de logística, produtos e serviços financeiros e outros serviços, tudo isso integrado e costurado com a Business Intelligence, que consegue entender e agregar mais valor ainda a todos os dados gerados. Para rodar tudo isso, a gente precisa de uma plataforma
e uma maior rastreabilidade das operações, atendendo as demandas crescentes de compliance do mercado. Para o lado fornecedor, e aí a gente quer lembrar sempre que nós trabalhamos no meio da cadeia buscando melhores negócios para todos. Então, são nossos clientes, tanto compradores quanto fornecedores, são encarados dessa forma. Então, a gente olha para os fornecedores com uma atenção muito grande, buscando dar aos fornecedores, ou levar aos fornecedores abertura de novos mercados, acesso a novos clientes, serviços de marketing digital e relacionamento, que podem ser executados em cima do nosso ecossistema, nosso ambiente, oferecer um canal de vendas online integrado ao processo de sourcing dos clientes, compradores, também um canal de comunicação com o mercado, gerando novas oportunidades e melhores oportunidades de vendas, proporcionando redução nos custos de vendas e uma maior segurança financeira nas operações. Dentro desse espectro de atividades, a gente começou a desenvolver, a partir de junho do ano passado, processos de compras colaborativas, que é o assunto foco nosso aqui da nossa apresentação. Os processos de compras colaborativas já têm um histórico longo, isso não é nada novo, mas também tem um histórico de diversos fracassos, insucessos, quer dizer, existe principalmente eu digo no lado da indústria da saúde, existem muitos processos de compras que foram feitos, alguns com algum sucesso, mas que eventualmente ao longo do tempo foram desfeitos. E o que a gente buscou fazer foi mapear todas as questões ou os problemas que implicaram em insucesso ou um fracasso em alguns processos de compras colaborativas, e então buscamos endereçar essas questões. Então, a gente promove processos de compras colaborativas para instituições de saúde, buscando agregar, de um lado, demanda de compradores, e aí a gente tem hospitais, clínicas, laboratórios, organizações operadoras de saúde, enfim, a gente chama genericamente de organizações de saúde. E o objetivo, então, é agregar demanda de um lado e trazer, do outro lado, os fornecedores necessários ou os especializados, os fornecedores de qualidade, para atender aquela demanda específica daquele processo de compras colaborativas e cuidando de toda a gestão do processo para que dê certo, né? Então, a gente organiza todo o processo e faz a governança de todo o processo, desde iniciando pela escolha do que vai comprar. A gente vai falar logo à frente, esse é um ponto crítico, fator crítico de sucesso, escolher bem ativos. E, a partir daí, a gente faz todo o processo do lado comprador, levantando demandas, mapeando demandas, especificações, quantidades, preços,
Sejam é uma OAS administra mais de 2.000 leitos, 8 hospitais, o Oswaldo Cruz, o Hospital Care tem 13 hospitais, a Rede Santa Catarina com 9 hospitais, Santa Casa de BH. Bom, aqui talvez seja a parte mais importante da nossa conversa aqui, que é entender o que a gente teve de aprendizado nesse processo. Então, a gente teve de aprendizado nesse processo que alguns fatores chaves do processo, que são, é muito importante a escolha do objeto da compra, ou seja, escolher exatamente o que vai se comprar. Depois, a formação de um grupo coeso de compradores. A gente tem que ter um alinhamento no tipo de grupo de compras que vai comprar, que vai formar em termos de compradores. Estabelecer uma comunicação clara e precisa, contínua com todos os participantes, uma seleção criteriosa de fornecedores, um processo centralizado de homologação de produtos, que também é uma outra coisa. Atenção grande à questão da formalização jurídica, utilizar uma plataforma tecnológica adequada e atentar para a gestão completa do processo, que tem que ser do começo ao final. Senão a gente deixa depois a coisa com problemas os problemas que surgem na hora da operacionalização e do atendimento dos pedidos. Bom, se falar agora de alguns cases de sucesso que a gente conseguiu colocar no mercado, a gente teve, em agosto de 2020, um processo de compra de equipamentos de informática, que a gente conseguiu uma redução na época de 16%, um save de 3,2 milhões de reais. Fizemos um processo de luvas de procedimento em junho, onde participaram 34 hospitais, a gente conseguiu uma economia, na época estávamos no meio da pandemia, e conseguimos uma economia de 68%. Os preços estavam muito altos e a gente conseguiu, com o volume, era um contrato de 6 meses. Com o volume, a gente agregou uma demanda de cerca de 1 milhão de caixas de luvas. Isso que não é da saúde, é bastante luva isso aí. Cada caixa tem 100 luvas, então são 100 milhões de luvas. Fizemos um outro... travou aqui. Só um minutinho. Os fornecedores é um mercado muito restrito, com poucos fornecedores, e aí a gente não tem que, agregando volume, a gente consegue reequilibrar a negociação, né, com os fornecedores. Foram cerca de 5.000 máquinas entre notebooks e desktops, e conseguimos uma redução de 19,3%. Fizemos, ao final do ano de 2021, uma negociação de máscaras e aventais, processos colaborativos. Aí já participaram 54 hospitais, os mesmos 34 continuaram e agregaram mais 20 hospitais. Participaram 22 grandes fornecedores. A gente conseguiu uma economia média de 42% e um save para todo o grupo de cerca de 14 milhões. E depois, quando terminou o primeiro contrato de luvas, a gente fez agora, em março agora, fizemos o segundo contrato de luvas, o segundo processo, para mais 6 meses. Agora já foram 103 hospitais participando, 11 grandes fornecedores, e a gente já dobrou a quantidade da demanda. Antes eram 1 milhão de caixas de luvas, agora foram 2 milhões, e conseguimos economia de 49%, mesmo já tendo aquela economia grande do primeiro processo. Então, levamos os preços de luvas antes da pandemia, a patamares anteriores até da pandemia. Então, também fizemos mais outra negociação de informática agora, foram 4.000 computadores, entre notebooks, desktops e mais algumas outras questões de monitores e tal. Conseguimos um saving bom, 34%, um volume de negociação de 6,4 milhões, a economia, né? E aí,
para finalizar, eu queria fazer uma reflexão sobre desafios e oportunidades. A gente identifica que o principal desafio nesse processo de compras colaborativas, feito todo o processo de governança como a gente entende que é necessário fazer para sanar todas aquelas possibilidades de problemas que acontecem, em geral, nos processos de compras conjuntas, mas um dos principais desafios é trazer os fornecedores para o entendimento do que é o processo. Quer dizer, eles entenderem que não é o objetivo não é depenar ninguém, não é enfim, levar prejuízo a ninguém. Os fornecedores têm que ver os benefícios do processo de compras colaborativas, que são fechar grandes negócios com grandes volumes e, efetivamente, proporcionar para eles uma venda programada já de médio e longo prazo. Então, mas infelizmente, muitos fornecedores ainda veem esse processo como uma tomada de poder do lado comprador e que incomoda de alguma forma. Então, a gente tem que procurar divulgar, procurar conversar com os fornecedores e mostrar o lado positivo. Porque, se, no final das contas, não interessa ter nenhuma batalha, a gente tem que ter uma negociação que seja bom para todo mundo, né? Senão a gente entra num caminho em que começa algumas partes começam a tentar minar o processo. Então a gente tem conseguido negociar e tem conseguido trazer os fornecedores para esse momento. E as oportunidades são enormes, né? Principalmente de elevação do nível de processo de suprimento. Compras colaborativas, compras em grupo, são muito mais complexas do que compras individuais, obviamente, porque tratam de demandas de muitos compradores ao mesmo tempo. Isso tem que ser administrado. Mas, por outro lado, isso leva obrigatoriamente, força uma maior organização dos compradores. Então, isso tende, com o tempo, a aumentar o nível e a maturidade do processo de suprimento dos compradores. Muito obrigado e ficamos aqui à disposição de qualquer dúvida. Tirei aqui. Som, agora sim. Muito obrigado pela apresentação, foi espetacular. Eu tenho algumas perguntas para você aqui agora. Bom, vamos lá. David, em primeiro lugar. Davi, perfeito, tá certo então. A primeira pergunta do público é: quando se fala em agregação de demandas, como que vocês conciliam as particularidades de cada empresa? Condição de pagamento, prazo de entrega, etc. Nós colocamos o nome no processo de compras colaborativas, porque a gente entendeu desde o início que era necessário exatamente haver essa participação de todos os compradores para que a gente conseguisse alinhar todas as questões referentes ao processo de compra. Então, o processo nasce na escolha do melhor produto que vai comprar. Isso significa que não dá para escolher um produto que tenha que cada um tenha a sua especificação. Então, a gente tem que escolher produtos que tenham especificações possíveis de serem alinhadas. A gente faz aquele trabalho de coleta das demandas com os compradores. A gente busca, depois a gente faz o processo que eu falei de book building de demandas, onde a gente monta e alinha todas as demandas, volta para os compradores, enfim, e tenta fazer esse alinhamento de demandas, de prazo de pagamento, tudo isso é combinado. No final das contas, a gente alinha chega no entendimento com todos de quais são os prazos comuns que a gente tem que usar de pagamento, as condições comerciais, e fazendo esse alinhamento das demandas de todos. Perfeito, Davi. Inclusive, você acabou matando uma outra pergunta que era da dificuldade do book building no mercado tão específico, etc. Mas tem outras perguntas aqui. Você trouxe a visão do insucesso e a dificuldade também no mercado da saúde de fornecedores entenderem o lado bom disso, né? Então, uma pergunta foi bem ao encontro disso. Que tipo de argumento melhor funciona, ou funcionou, ou está funcionando, com os fornecedores que dá para utilizar para trazê-los para esse time de compras colaborativas? Planejamento de vendas. O cara poder saber que vai fazer uma venda grande para 6 meses, 1 ano. Teve processo desse que o fornecedor ganhador que o volume de vendas significava 20% das vendas deles anuais.
não é muito bom, porque você começa a ter um fornecedor que está, vamos dizer assim, que está, se ele der algum problema, né, enfim, isso passa a ser... Mas, por outro lado, o processo do grupo de compras colaborativas passa a ser muito relevante para ele. Então, também a gente tem a tendência de ter uma atenção bastante grande do fornecedor. Fabuloso, Davi. Acaba virando um ponto excelente para a argumentação. Muito obrigado pela apresentação. Não temos mais perguntas. Uma ótima tarde para você. Obrigado a todos.